Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores e hoje temos a honra de trazer novamente aqui no nosso programa o meu querido amigo psicólogo Lucas Leandro, que tem agradado bastante o pessoal que assiste. Quem não consegue assistir na televisão, nem na TV com Santos, que a gente passa sábado às 15 horas, nem na TV com Brasil às 17 horas, vai lá correndo no YouTube que no mesmo dia às 16 horas a gente já põe lá para você conferir. E ele tem contribuições muito importantes para nós que somos aqui estamos passando não só por uma pandemia que ainda não foi embora, né? Nem foi embora uma, já está vindo outra, varíola do macaco, enfim, umas coisas aí tipo apocalipse, mas também temos tido aí apocalipse na política. Pessoal, ontem mesmo, viu, Lucas? Boa tarde, antes de mais nada. Boa tarde. Eu até te mandei a notícia. Sim. Uma notícia de amigos de infância se trocando facadas porque um era Lula, outro Bolsonaro. Sim. Então, assim, a gente entende aqui, a gente não gosta muito de falar de política, justamente por causa dessa divisão, mas depois dessas eleições nós vimos que há realmente duas forças antagônicas na nação e que têm que ser respeitadas, se respeitarem mutuamente e têm que ser respeitadas e, nas suas convergências, trabalharem juntas, porque quem sofre é o povo. Exato, exato. Querido, passando a bola para você, como é que é essa história aí? O nosso tema de hoje é um tema importante, que é o luto. Isso. E o Lucas vai conversar com a gente sobre isso. Como é que é essa história aí? As pessoas fogem dessa realidade, mas essa realidade vem ao encontro da gente. E como é que a gente faz? Sim. Bom, primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez. A ideia, eu estava falando pro meu pessoal assim, né? Passou de 3 vezes, como brinca no futebol, já pode pedir música, né? Pode pedir música, pode. Estou muito feliz de estar com vocês aqui e poder ajudar o pessoal que acompanha o trabalho. Bom, então assim, a primeira coisa que eu acho muito interessante que você já traz é esse olhar polarizado, onde as pessoas diminuem importâncias maiores para fazerem validação da própria opinião. O que a gente percebe aí? A gente percebe uma adolescência da sociedade. É um querendo mostrar que o seu ego, né, a sua opinião, o seu interesse é maior do que o do outro, tomando partidos, brigando, se distanciando. O Brasil hoje passa por uma plena adolescência, querendo se provar um por cima do outro. E o radicalismo faz parte disso, total, né? Total. Porque a gente sabe que tudo na vida depende. Exato. Exato. Até a verdade, no próprio direito que eu conheço um pouco, nós temos vários tipos de verdade. A verdade real, sim, que é o que o direito penal busca. Uhum. A verdade processual, que é o direito civil busca, porque só o que está nos autos é que é considerado para o processo. Exato. Quer dizer, então, as pessoas parece... Não sei, Lucas, você vai saber responder melhor do que eu, mas sabe o que me dá a impressão? Que as pessoas estão com muito medo. E eu entendo, porque eu também estou, por conta de tudo que tem acontecido, e a gente é exposto a muitas notícias no mundo todo, coisa que até bem pouco tempo atrás a gente não tinha acesso essa universalidade da notícia, a universalidade das crises econômicas, a universalidade das doenças, que ficou um chinês doente lá em novembro, de 2019, em fevereiro já tinha um caso aqui no Brasil. Exato. Né? Então acho que as pessoas estão com muito medo e por isso se agarram em certezas radicais, que não existem, a gente sabe, para se sentirem mais seguros. Será que é isso mesmo? Isso. Inclusive, isso combina muito com o nosso tema hoje, que é o luto propriamente dito. Por quê? O que de fato as pessoas estão fazendo é essa confusão, como você muito bem falou, colocou aqui, das verdades diversas que são analisadas dentro de uma situação de direito, mas elas acabam por relativizar tantas coisas, inclusive a importância da vida. Se a vida do outro é relativa para mim, se não há, na minha concepção, uma verdade de que vai chatear a família do outro tanto quanto, vai abalar o emocional do outro tanto quanto, vai prejudicar as propostas de empresa desse outro tanto quanto, como aquilo é relativo para mim, não tem uma verdade nesse assunto,
eu posso então tomar posse daquilo que só significa para mim no momento. Agora, tanto para a questão do luto, que é uma questão muito séria e debatida dentro do ambiente da psicoterapia, da psicologia em geral, quanto nas questões políticas, as pessoas precisam olhar que justamente nós temos os ajustes, os encaixes aqui da sociedade, mas há uma verdade que sobrepõe tudo isso. Ora, a vida tem valor. Ora, a vida do outro que pode discordar da minha opinião, que pode ter opiniões totalmente horríveis até, mas a vida dele importa também para alguém. Pode não importar para mim naquele momento, mas é uma verdade que a vida tem um valor e tem uma importância que transcende essas coisas que a gente vive a discutir e debater no dia a dia. Então isso que é importante. E aí a psicologia entra então tentando compreender o que acontece para que essas pessoas diminuam esse valor ou sofram além do limite dentro de uma situação como essa. E aí, por exemplo, quando a gente fala de luto, acontece que as pessoas, elas, como você muito bem falou, estão perdidas e amedrontadas, sem referencial. Então, quando morre alguém, quando falece alguém na família dela, ou quando ela entra em um embate dentro de uma sociedade, como falta referencial, como falta um chão firme para a pessoa se posicionar, acaba que ela, de fato, ou ataca ou foge. Ela não se posiciona para a resolução de um determinado problema. Lucas, como ter esse referencial? Porque eu conheço pessoas que não é que não se abalem, veja, elas até sentem, são empáticas, sofrem com a dor do outro, mas elas não enlouquecem. Elas ficam equilibradas, elas tentam analisar o problema, elas tentam resolver da melhor maneira, elas tentam compor. Isso a gente vê na política, cada vez mais raro, né? Eu até recentemente citei o JK, Juscelino Kubitschek, que foi um democrata na verdadeira acepção da palavra, e que lá pelas tantas ele foi presidente do Brasil durante 5 anos. Sim. E ele dizia, vou transformar o Brasil e fazer o Brasil como se tivessem passado 50 anos. 50 anos em 5 eu vou fazer o Brasil avançar. Ele falava, né? Admiro muito o Juscelino, não sou da época, mas a gente estuda história um pouquinho e vê. E lá pelas tantas, ele resolveu, né, perseguido e tal, tudo, resolveu anistiar os seus adversários. Muitos estavam até presos, né? Então, hoje a gente não vê essa grandeza, né? Sim. Porque as pessoas não gostavam dele e ameaçavam, foram presas, enfim, e ele, num gesto de verdadeiro estadista, que é o cara que põe o Estado em primeiro lugar e as pessoas, e não ele, estendeu a mão e anistiou os seus adversários, né? E hoje a gente não vê isso. A gente vê uma luta fratricida que culmina não só o cara, como a gente há um tempo atrás viu, o cara que era do partido e foi lá ameaçar o outro que estava dando uma festa que era do outro partido, foi lá e matou, e aliás atiraram-se mutuamente, um morreu e o outro ficou muito grave, foi para o hospital, como também esse dessa semana que é o... Sim, da notícia que você me mandou. Os amigos de infância, caramba. Sim. Sim. Quer dizer, mais importante do que um amigo de infância não existe, né? Exatamente. Se deixar levar a ponto de se trocarem facadas, porque parece que a facada estava na mão de um, e aí o outro veio, tirou a faca da mão dele para se defender, e aí ele deu a facada. Quer dizer, então isso aí é uma coisa que me assusta um pouco, e vejo assim, que as pessoas, como você disse, não têm referenciais, então elas enlouquecem. Em que sentido a loucura? Que elas já não respondem mais pelos seus atos. Porque depois cai em si e fala, pô, meu amigo, caramba, matei meu amigo, feri meu amigo. Mas naquele momento ele sai do seu controle. Sim. E ataca uma pessoa que ele sempre gostou e sempre foi amigo, né? Então, por que algumas pessoas têm esses referenciais e outras não? E o que fazer para tê-los e num momento de uma raiva muito grande, conseguir não perder o juízo? Como é que é isso? Você sabe que das últimas vezes que eu vim aqui,
Eu acabei compartilhando contigo no nosso particular ali, que eu estava cuidando da minha mãe. Sim. E você sabe também o que aconteceu depois, né? Eu cuido da minha mãe nos últimos meses e chega num certo momento onde ela já chega numa situação grave no hospital. Eles vão operar e falam que não tem mais condições de salvar, que já estava num caso bem avançado. E ela vem a falecer agora 3 semanas, fazendo hoje, provavelmente. E algumas pessoas, quando olham, é como se elas quisessem que todos ao redor não tivessem também esses referenciais para que elas pudessem enxergar empaticamente aquele sofrimento de se rasgar, de se jogar, de perder tudo que se tem, né? Quando, na verdade, é justamente o contrário. Então, essa sua pergunta vem muito a calhar nesse momento, que serve tanto para as tretas políticas, por assim dizer, quanto para essa questão do luto, do sofrimento, das discussões. Vejam, as pessoas precisam entender que esses valores estão, primeiramente, no olhar sincero e humilde para o que já existe, para a história, para a tradição. Nós somos inseridos no mundo. O mundo já está acontecendo muito antes da gente chegar. Se a gente tiver um pouco dessa humildade de olhar para trás e de tentar conhecer o que é essa história, o que é a antropologia, vamos colocar em termo bonitinho, né? A história do homem, dos povos, a gente vai começar a perceber que não é de hoje que tem esse monte de coisa. Um outro ponto, circunstâncias e situações, vivências humanas, como, por exemplo, a religião, como, por exemplo, as artes, né, a literatura, que você muito bem conhece, nos trazem referenciais também para mostrar algumas dessas coisas, como estabilizar diante de uma discordância, como estabilizar diante de uma morte, de um falecimento de um familiar querido. Veja, se a pessoa já olha a história, ela percebe, né, o que já vem acontecendo antes dela. Ela tem recursos literários, musicais, artísticos em geral. Se ela começa a ter referenciais como, por exemplo, os religiosos, que entregam para ela uma quantidade de situações possíveis diante de uma morte, diante de uma discussão entre povos, ela já começa a somar aquilo dali e viver um pouquinho mais como gente. E aí vem o quarto item, que na minha opinião é muito importante, que é de fato o seio familiar. Veja, toda família já perdeu algum ente querido. E toda família você vai encontrar alguma pessoa ali dentro que soube trazer um pouco daquilo que a gente falou na nossa última entrevista, no finalzinho, soube trazer o legado daquele familiar. Quando a gente olha e fala, poxa, eu posso carregar algo de bom e de construtivo daquela pessoa que passou, ou daquela pessoa que eu discordo, mas eu posso tirar ali alguma essência de algo bom, de algo que ela até que faz bem, apesar de eu não gostar de uma coisa ou outra que ela faz. Dali, eu começo então a saber conviver com essas situações adversas, seja ela o luto, seja ela uma discordância particular, uma dificuldade com um grande amigo de infância e etc. Então acho que esse conjunto de conteúdos, né, fechando nesse seio familiar, buscando referências dentro da própria família, a gente consegue se encaixar melhor. E eu peguei minha própria mãe como um referencial. Ela olhava para as pessoas que partiam da nossa vida e falavam, filho, seja por fé ou não, né? Mas é fato que essas pessoas tiveram uma contribuição aqui no mundo. E cabe a nós levarmos essa contribuição. E cabe a nós também, né, rezarmos por essa pessoa, saber que a gente vai se encontrar um dia. E ela trazia todo aquele carinho ali. E é isso que eu consigo levar e ficar estável diante de uma situação tão temerosa quanto essa, assustadora quanto essa, sabe? E isso que você está mencionando é importante, Lucas. Nós vamos já fazer o nosso intervalo, mas só para terminar esse bloco, porque as artes humanas, desde que o homem pôs o pé na terra e que ele se manifestou através de todas as artes, né? A história, a dança, a música, a literatura, o cinema, enfim, o teatro, né? Que o teatro é muito mais antigo do que o cinema, porque as pessoas expressavam suas dores no teatro. Isso. Teatro grego, aliás, muitos arquétipos que servem aí ao nosso amigo querido, vêm da Grécia, né? Dos deuses. Os deuses gregos são arquétipos maravilhosos, né? Para a gente se espelhar. Então, essa história da humanidade é justamente o que nos faz humanos, nos humaniza e que a gente tem que trazer para nos ajudar. Vamos fazer um rápido intervalo que o meu amigo Lucas vai conversar um pouquinho mais sobre a dor de perder alguém ou de perder alguma coisa, alguma situação,
Algum emprego? Algum cargo? A estima de alguém? Voltamos já já. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. E a palavra é do meu querido Lucas. Sim. Então, assim, a ideia para a gente começar a entender como lidar com o luto é saber, primeiramente, o contorno. Eu falo para todo mundo, tente dar um contorno para a tua dor. Enquanto a gente não tenta contornar um pouco, assim, né, poder falar sobre ela, fica aquele negócio muito perdido na cabeça. Então, algumas pessoas passam por as famosas situações que são elencadas ali no luto. Então, elas questionam, elas discordam, elas se revoltam, elas ficam com raiva de Deus, por exemplo, elas negam até o fim. E aí chega um momento que elas acabam se conformando, né? Quando elas entendem que isso pode acontecer, ou seja, tem um livro, inclusive, muito interessante que é chamado Preparação para a Morte, de um cara chamado Afonso de Ligório. E ele faz o seguinte, ele faz uma proposta para a pessoa meditar a possibilidade de perder. Meditar a possibilidade de perder um emprego, meditar a possibilidade de perder um ente querido, meditar a possibilidade de perder-se na vida, de perder a vida. Quando essa pessoa medita isso, ela fala, tá, e se isso acontece? Como eu posso fazer? O que eu posso fazer? Acabo de passar por essa situação, como eu te falei, e nunca é exatamente como a gente meditou. Porém, o fato de meditar faz com que a dor fique mais contornada. Então, primeiro ponto, saber falar sobre a dor, saber comunicar sobre a dor, ter com quem comunicar sobre a dor. Isso vai ajudar a gente a dar um contorno para essa dor, para aquilo que a gente está perdendo. Então, caramba, perdi meu emprego, cara, eu estou muito triste, porque eu me sinto como um inválido agora, porque eu acho que eu não vou contribuir para minha casa. Ou então, perdi minha mãe, era a pessoa, o pilar da minha família. Perdi meu tio, ele era engraçado, legal, agora eu sinto que não vai ter alguém tão engraçado quanto ele. Quando a gente comunica claramente isso, por mais que estejamos em sofrimento, aquilo vai dando um contorno para o sofrimento. E dali, então, a gente passa para um outro módulo interessantíssimo, do qual a gente já falou também, que é dar sentido àquele sofrimento. Então, hoje eu, por exemplo, com a minha família, começo a olhar e dar sentido a conviver com eles, apesar da grande dor que eu sinto de perder minha mãe há 3 semanas. Eu olho e falo, cara, minha mãe, o que ela mais queria é viver. Como é que eu que estou em vida não vou aproveitar isso? Então, é valorizar aquilo que aqueles que partiram não podem mais. Ah, mas eu perdi, Lucas, foi um emprego, não foi um trabalho. Ok, mas veja o seguinte, apesar de ter perdido o trabalho que você tanto gostava, se você colocar sentido nisso, você vai colocar agora um novo desafio, o desenvolvimento de novas habilidades. Tá? Você vai colocar a possibilidade de, inclusive, sei lá, tentar ganhar mais do que aquilo que você ganhava, ou tentar horários diferenciados para você ter mais tempo com a sua família. Enfim, dentro de cada sofrimento, é possível encontrar algum tipo de sentido onde você consiga ser aquilo que a gente fala, protagonista. Que é, inclusive, também a proposta dos Jovens Pensadores, eu tenho certeza. Perfeito, é isso mesmo.
essa história de você refletir e expor a sua dor, que muita gente não expõe, acho que não expõe porque não tem o hábito de refletir, talvez, né? Sim. Porque, ou então tem medo de se mostrar vulnerável, né? Porque realmente há pessoas que não sabem receber essa pessoa quando ela se abre. Sim. E ou fogem, ou fazem pouco da pessoa, né? Bullying, sei lá, Sim. mas você é assim mesmo, não é de nada. Exato. Deixa de ser mole, não sei o que, alguma coisa desse tipo, né? E então a pessoa já está sofrendo, ainda vai se abrir, aí o outro vai fazer pouco. Isso, né? exato. Mas eu acho que a maior libertação é justamente você aceitar aquilo. Isso. E pedir ajuda mesmo, não necessariamente ir para o psicoterapeuta, o que seria o ideal, porque o psicoterapeuta ele é imparcial. Isso. Ele não julga, ele está ali para ajudar a bagunça da cabeça da pessoa, que fica bagunçada mesmo, né? Mas confessai-vos uns aos outros, Lucas, está na Bíblia, sabedoria bíblica. Então, o que quer dizer isso? Né? Até a Igreja Católica institucionalizou a confissão, aí tem o padre lá para escutar. Mas o confessai-vos uns aos outros é isso aí. Exato. É saber que a gente não está sozinho, né? Que aliás foi o que há 3 semanas a Maria Ângela, psicóloga, também falou aqui. E que uns precisam dos outros. Isso. Hoje você está precisando, que perdeu sua mãe há 3 semanas, muito pouco tempo, né? Um luto muito recente. Sim. Mas amanhã sou eu que estou precisando. E todo mundo precisa um do outro, né? Isso. E eu acho que é dessa energia é que você consegue se reconstruir. Exato, exato. Você sabe que você falou da confissão, né? A confissão ela é um pilar dessa possibilidade expurgativa, assim, de realmente tirar aquilo que está dentro de si, né? E claro, fazer isso de forma doutrinal é o ápice, mas não é à toa. Não é à toa. Justamente, você falou também da psicoterapia, alguns terapeutas vão falar que a psicologia é um serviço quase que semi-sacerdotal, né? Um espaço de confissão. E nós, enquanto terapeutas, estimulamos muito que as pessoas tenham essa possibilidade, essa abertura a conseguir falar de si, porque no fim das contas, mesmo que elas estejam dentro de um confessionário, mesmo que elas estejam dentro de uma sala, de um setting terapêutico, a vida dela acontece com os familiares, com os amigos, com o pessoal do trabalho. É óbvio que ela não vai sair falando todas as dores dela para todo mundo, mas saber contornar essa dor através de uma comunicação onde ela expresse o que ela está sentindo já é um primeiro passo para ela começar a modelar mesmo, dar forma àquele tipo de sofrimento, para então saber como manusear dentro dele. E nós temos essa capacidade. Nós não somos bichinhos, plantas, minerais, né, as pedras. O ser humano ele tem essa capacidade elevada através da inteligência, como dizia São Tomás de Aquino, que ilumina as vontades, que ilumina os desejos. O meu desejo era de ficar na cama, largadão, de não fazer mais nada, não é isso? O primeiro desejo que passa é esse. A minha vontade era de ir para longe, sei lá, vou dar uma volta, vou ligar para ninguém. Mas veja, a minha inteligência me ilumina e mostra, tem um bebezinho dependendo de você ali, né? Tem uma mulher maravilhosa ali te esperando em casa para você fazer as coisas, conduzi-la, ajudá-la, tem seus familiares, tem seus amigos, tem um amigo gigante aqui como você que está querendo trazer informações como essa para as pessoas. Então seria muito egoísmo eu olhar somente para o meu sofrimento. É importante olhar para ele também, mas somente para ele, ficar trancado nele, é um egoísmo muito grande e me impediria de propagar o legado daquilo que outrora eu perdi, né? E você, Lucas, nós já conversamos em outros programas seus aqui, e eu, quando entrevisto uma pessoa que eu acho que ela é muito rica, nosso programa é muito rapidinho, só 2 blocos de 14 minutos, né, tem intervalo e tudo, eu procuro trazê-la mais vezes, fazer tipo uma série assim, Sim. sabe? Porque eu acho importante nesse momento que as pessoas estão sofrendo bastante por uma série, não só o sofrimento individual, no seu caso, por exemplo, que é um sofrimento real, individual, a perda da mãe não é fácil, é uma das perdas
talvez a perda mais crucial de um ser humano é perder aquela mulher que sempre estava lá desde que você nasceu. Isso. Né? Isso. É muito chocante. Essa dor aí mesmo. Mas, poxa, sempre esteve aqui. Para onde ela foi? Né? Então, é realmente, mas não só isso, mas também todas as dores que pioram essa dor, que são as dores colaterais, que a gente não... Parece que vivemos uma época que não temos onde pedir socorro. Isso. A sensação que as pessoas acabam por ter é essa, né? Que a gente não tem onde pedir socorro. E novamente, né, eu volto a usar aquele argumento de que se elas estão presas a somente as sensações muito próximas do corpo, só material, elas realmente vão perder referenciais. Vale elas voltarem naqueles pontos que nós demos aqui, para que elas entendam que tem algo a mais do que só aquilo que elas estão pensando naquele momento. Porque olhar para a própria cabeça no momento de dor dá um desespero mesmo. A gente não sabe o que fazer. Então, ter referenciais fora, né, a família, a literatura, a religião, vai ajudar com que elas tenham pontos de estabilidade. Você vai ver que a primeira frase que eu li quando eu passei por essa dor, assim, não estava nem conseguindo ler, na verdade, tanto que eu chorava na hora, e eu olhei a frase de Teresa do Menino Jesus, que inclusive foi comemorada esses dias, né? E ela, na frase, falou assim, olha, a morte, na verdade, aproxima a intimidade das almas. O corpo é o que distancia, porque a gente tem um monte de coisa aqui que nos incomoda. Agora, quando a gente está falando de almas, né, a morte, na verdade, ela aumenta a proximidade e a intimidade das pessoas, porque nós somos alma também. Então, isso é muito bonito, assim, é consolador. E alguns podem até falar, mas é mentira, não sei o que. Veja, isso são papos para outros programas, mas a ideia é, de fato, entender que nós não podemos ser o único referencial. As experiências metafísicas, elas são individuais. Exato. Então, você não pode, de forma alguma, mas olha no que ele acredita, exatamente. Olha no que o outro acredita. Cada um tem a sua experiência metafísica, mística, e ninguém tem nada a ver com isso, né? Mas a ideia é essa, sabe? Não ter só a própria cabeça para olhar como referencial. Sim. Essa é a base. Sim, porque quando a própria cabeça se perde, a gente tem onde agarrar, né? Meu amigo, primeiro sinto muito pelo seu luto, pela perda da sua mãe. Obrigado. É uma perda mesmo que é difícil superar. Mas eu posso te consolar dizendo o seguinte. Eu tenho a minha mãe comigo todos os dias. Ela morreu em 2008. Eu sinto ela do meu lado todos os dias. E isso, a minha mãe e minha avó, porque eu tinha uma entidade materna em casa. Minha mãe era filha única e ela sempre viveu junto com a minha mãe. Então eu fui criada pelas duas, uma entidade materna. Alegria. Então eu tive duas mães, na verdade. Então eu sinto elas sempre perto de mim. Tanto que é engraçado que eu não sinto saudade delas, elas estão sempre junto. Então eu acho assim, nas coisas que eu faço, que elas me ensinaram. Então assim, como disse Teresa, o corpo vai, mas a alma fica. Isso. Então, para te consolar, e obrigada por ter vindo aqui compartilhar o seu sentimento, a sua sabedoria, o seu conhecimento, porque a gente está precisando muito disso. E vocês, telespectadores, tenho certeza que gostaram muito do programa, porque um programa humano e um programa empático e um programa que está aqui para compartilhar conhecimento, para te ajudar nessa caminhada que está difícil. Às vezes fácil, às vezes difícil. Espero vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30 e quando você quiser rever e assistir, no sábado mesmo às 16 horas você já pode conferir no nosso canal do YouTube Jovens Pensadores. Até o próximo sábado, se Deus quiser.